Olá, iniciamos mais uma etapa de oratória, a face sedutora da sua comunicação. Desta vez, vamos trabalhar o segundo aspecto dos três grandes elementos que compõem a comunicação verbal diante de um público, que são conteúdo, voz e postura. Desta vez, neste vídeo, nós vamos trabalhar a voz. A voz, ela depende de várias coisas. Nossa voz, a própria voz, a minha única voz, minha voz original, a mais bonita do mundo para mim. Para você, a voz mais linda do mundo é a sua, como ela é, exatamente como ela é. Não há voz melhor para você do que a sua. O problema é que, muitas vezes, nossa voz foi distorcida, foi adotados certos modos da moda, que não tem nada a ver com a nossa verdade. Enfim, às vezes adulteramos a nossa voz. E a oratória agora vem para nos ajudar a encontrar a nossa verdadeira voz, a mais poderosa voz, a mais eficaz voz, a mais bonita voz, desde que seja originalmente a sua. Por isso, para que a gente possa ter a nossa própria voz verdadeira, nítida, bela, forte, poderosa, nós precisamos, então, cultivar algumas coisas que nós temos aqui neste elenco. A espontaneidade, uma boa respiração, uma correta pronúncia, saber fazer pontuações e pausas. Vamos ver que essas são diferentes quando a gente fala do que aquela gramatical. A tonalidade para superar a monotonia. A palavra-chave, nós vamos ver que em cada frase tem uma palavra-chave que precisa ser destacada, com ênfase, que é uma das outra técnica que aparece ali, como dar ênfase àquilo que é importante, a palavra principal que está em cada frase. O volume, como controlar o volume da voz, não é tão fácil. O volume da voz, ele é necessariamente deve ser adequado ao público, ao momento e, sobretudo, ao conteúdo que você está dizendo. Enfim, vamos ver como se faz isso. A coloração, uma das coisas mais importantes, como carregar a palavra, o conceito, a ideia de uma emoção. Aquela emoção exatamente que o conteúdo traz. E, finalmente, o ritmo. Com que ritmo falar? Isso vai depender também do assunto, das ideias, do que você está falando. Tudo isso vamos começar a aprender agora. Primeiramente, a espontaneidade. É preciso ser plenamente íntegro, inteiro, verdadeiro, espontâneo, para que a comunicação, para que a voz seja também verdadeira. Da onde vem a desinibição? A oratória normalmente dá técnicas de falar bem e também dá técnicas para a desinibição, pois é um dos pré-requisitos para o bem comunicar. Mas a desinibição resulta basicamente de preparação, de domínio de conteúdo, de autoconfiança, de convicção e de treino. Preparação, você precisa conhecer muito bem o assunto que você desenvolve, senão você fica tímido, fica nervoso e fica inibido, fica com medo de ser julgado, fica com medo de errar e perde toda a espontaneidade e a desinibição. As pessoas adoram pessoas que são o que elas são. Por que todo mundo adora criança, um bebê? Porque ele é o que ele é, verdadeiro, simplesmente ele, sem máscara, sem fingimento, plenamente ele mesmo para todos. A desinibição precisa chegar a isso, ser a sua verdade exposta, sem máscaras, sem efeitos convenientes, enfim, ser verdadeiro. Isso nos desinibe, isso nos faz com que as pessoas também acreditem mais em nós. Se nós somos verdadeiros, portanto, nos expressamos verdadeiramente, com desinibição, com verdade, as pessoas confiam mais em nós. Muito mais do que adotar aqueles padrões quem sabe, que a própria oratória muitas vezes ensina, ou os artistas, você tem que tomar uma postura assim e assim, mas a verdade de você mesmo.
aquilo que você é verdadeiramente, desinibido, com toda a sua energia vital, isso é que nos faz ser interessantes aos olhos das pessoas. Outra coisa muito importante é o domínio de conteúdo. Fundamental. Se você não domina o conteúdo, você não tem condições psíquicas de se sentir à vontade. Domínio de conteúdo. É preciso saber dominar o conteúdo, isto é, saber dizê-lo de um modo, de dois modos, de três modos. Você nunca consegue dizer tudo o que sabe. Você precisa saber muito mais daquilo que vai dizer. Eu encontrei autores que dizem até você precisa saber 30 vezes mais do assunto do que aquilo que vai dizer. Só então você se sente seguro. Por quê? Dependendo de como se comporta o público, você vai dizer de um modo. Se você percebe que não entendeu desse modo, você tem que dizer do outro. Se você não consegue dizer com conceitos, tem que dar exemplos e assim por diante. Convicção. Se você tem convicção, se você tem desejo mesmo de falar, se você tem um assunto que lhe queima no coração, arde e você quer comunicar, você não vai pensar em timidez, em julgamento, você não vai ficar inibido, você fala. Numa emergência, quando sua casa eventualmente pegar fogo, Deus me livre, mas se acontecer isto, você não vai pensar, qual é o tom de voz, como é que eu vou gritar? Não, você grita porque tem que gritar. Então, se você sente que a sua comunicação é tão imperiosa como no momento de emergência, você não vai pensar em estar inibido, com medo, nada. Você é o que é, diz o que tem que dizer e pronto. E um outro fator importante é o treino. O treino. Você precisa treinar o que vai dizer. Quanto mais importante a sua comunicação e mais breve, mais treino você precisa. Então, fale para o seu armário, fale para o seu sofá, fale para a sua vassoura, fale para o seu vizinho, para uma amiga, faça um ensaio, grave, veja, reveja, faça a sua autoanálise, treine, veja onde estão seus pontos fortes e fortaleça seus pontos fracos. Respiração. É importante a respiração. O ar é a energia da sua fala. Se você está com o tanque vazio, sua viagem pode se comprometer. É preciso ter sempre o tanque cheio, pulmão cheio de ar. Sempre ter uma reserva poderosa de ar. E saber fazer a respiração no momento certo. Nunca interromper a frase, uma palavra, para respirar. Respira nas pausas. E qual é a verdadeira respiração, a mais forte, a mais poderosa? Qual é a respiração que te dá uma coluna de ar com força, que te dá vibração, que te permite ter aquela energia que contagia, que toca as pessoas? É preciso, então, encontrar aquela respiração chamada diafragmática. Não é a respiração que ergue os ombros, não é a respiração que incha o peito, muito menos a barriga, é aquela que empurra para baixo essa membrana que está na base do pulmão. Então, é preciso encontrar, saber, conhecer-se como funciona a nossa respiração, encontrar esse diafragma e colocar o ar, a força do ar neste músculo, que ele então dá uma reação contrária e impulsiona o seu ar para ter uma voz poderosa. Então, respirar pelo nariz quando dá. Você, no momento da fala, normalmente também se respira pela boca, não, porque tem que respirar bastante em pouco tempo, justamente naquela pausa, naquela fração de segundo que você faz aquela pausa, respira e mantém sempre aquela reserva de ar. Nunca deixar que o pulmão se esvazie. Deixa sempre o pulmão cheio, sempre repondo e manter uma boa coluna de ar. Respiração diafragmática, portanto, essa é a correta tanto para a fala de público como para o canto. A pronúncia. Pronúncia é o jeito que você articula a boca, o céu da boca, a língua, toda a musculatura aqui que emite o som. Nós temos, às vezes, a ideia de que o som é pronunciado aqui nas cordas vocais. Não. Aliás, é bom evitar isso e jogar que a sonoridade se faça, aconteça no céu da boca, para não cansar a voz. Então, a articulação da boca, da língua, das cavidades todas aqui é que faz uma boa pronúncia para as palavras. As palavras têm que serem muito bem pronunciadas. Que todo A seja A, que todo I seja I, que toda sílaba seja pronunciada do início ao fim. Isso exige uma boa articulação.
exige muito movimento da boca, dos lábios, da língua. É preciso perder a vergonha, sobretudo nos exercícios, de fazer grandes movimentos, abrir bem a boca. Caso contrário, a voz não sai sonora, a voz não sai com força motivadora. Elevar a sonorização, portanto, para o céu da boca, vamos ver alguns exercícios. Pontuação e pausa é uma outra estratégia da boa fala. A pontuação e a pausa, ela, na voz falada, ela é bem diferente da pontuação gramatical. Quando você escreve, a pontuação é aquela da interrogação, da exclamação, do ponto final, da vírgula. E quando você fala, a pontuação é totalmente outra. Não há coincidência entre a pontuação gramatical e a pontuação verbal. A pontuação verbal, ela segue outra lógica, ela segue a apresentação das ideias, ignora completamente a pontuação gramatical. Por exemplo, você tem ali uma frase na sua frente. Está escrito assim, numa leitura correta, uma leitura reta, sem expressividade, seria assim: a face sedutora da sua comunicação é a oratória. Bom, eu não usei a estratégia das pausas, da pontuação. Na verdade, essa frase não tem uma pontuação gramatical no meio dela, só tem no final. A face sedutora da sua comunicação é a oratória. Gramaticalmente não tem pontuação. Mas veja, quando eu falo, eu faço uma série de pontuações e pausas. Veja como eu preciso fazer várias pontuações para tornar a frase expressiva. Veja só. A face sedutora da sua comunicação é a oratória. Você viu, eu fiz 3 pausas e a última mais demorada que as demais. Por quê? Porque eu separei sentidos, conteúdos. Dando uma pausa, evidencia esse conteúdo, cria expectativa, cria condições para que você coloque com intensidade a próxima informação. E deixei a última palavra, e essa é uma outra estratégia, a última palavra, a mais importante. Qual é mesmo a face sedutora da sua comunicação? A oratória. Então, antes disso, faz uma pausa, cria uma expectativa. Quando está todo mundo sedento, na expectativa de saber o que é, você então diz, você afirma, e então será compreendido e a palavra terá seu efeito. Uma outra técnica importante é a tonalidade. Você percebe ali um piano com uma série de notas. Nós deveríamos adotar, no mínimo, uma escala de tons quando a gente fala. Tem gente, a maioria das pessoas, que até fala intensamente, tem algumas qualidades de oratória, mas fala sempre no mesmo tom. Sempre no mesmo tom. É como se a gente tocasse, repetisse sempre a mesma tecla. Tá, 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 tá. Não. Nós precisamos variar a tonalidade. E como é que a gente varia? Varia de acordo com o conteúdo que está dizendo. Se você fala de alegria, de vibração, de entusiasmo, os tons são mais agudos. Se você fala de tristeza, de sentimentos de remorso, de culpa, você fala num tom muito mais baixo. Então, temos que evitar a monotonia, sempre o mesmo tom. É preciso adquirir a habilidade de colocar a emoção certa no conteúdo. Aí a gente resolve também a questão da tonalidade, porque se você então vai falar de tristeza, você abaixa o tom. Se você fala de alegria, você eleva o tom. Se você fala coisas mais ou menos indiferentes, normais, você tem um tom médio. Então, variar, no mínimo, 3 tons. O normal, um tom mais grave, e um tom mais agudo, mas variar frequentemente para não ser monótono. Uma outra técnica da voz é o volume. Parece simples, ele é na verdade simples, mas é importante, muito importante, porque você pode estar dizendo as melhores coisas do mundo, as coisas mais preciosas do mundo,
Se a pessoa do outro lado não lhe ouve, não vai poder lhe compreender. Então, o mínimo que se pode fazer é garantir que as pessoas estejam lhe ouvindo. Ser ouvido. Normalmente tem um microfone, tem uma caixa de som, ou não. Então, é preciso testar para que do primeiro ao último integrante do seu auditório, do seu grupo, possa estar entendendo muito bem tudo o que você está dizendo. Normalmente, quando não se tem microfone, e é ao vivo assim, e simplesmente você tem um recurso da voz, procure imaginar que você está falando aos últimos da fila. E perguntar mesmo, estão me ouvindo, estão compreendendo bem, testar se você está sendo ouvido. Então, de qualquer modo, isso pode ser controlado, mas sempre, de toda forma, é preciso falar firme e com boa sonoridade. Com firmeza e com boa sonoridade. É melhor que se exagere um pouquinho do que falte, que sobre um pouquinho do que as pessoas não consigam ou tenham que fazer um esforço muito grande para lhe ouvir. Evidentemente, também o conteúdo, ele te dá uma indicação de se precisa falar mais alto ou mais baixo. Normalmente também, como a tonalidade, coisas mais alegres, mais vibrantes, você dá um volume muito grande. E coisas mais tristes, mais de intimidade, mais secretas, de sigilo, mais de emoção forte, você faz um tom mais baixo e também diminui o volume. Coloração. Coloração. Talvez seja a parte mais importante, mais desafiadora e que exige mais treinamento da gente. A emoção precisa estar no momento certo, no lugar certo. Cada ideia, cada palavra deve estar carregada de sua respectiva emoção. Se você está falando de alegria, a emoção alegria tem que estar presente na sua fala, no seu tom de voz, em toda a sua pessoa. Você precisa falar a mesma linguagem no corpo, no gesto, no tom de voz, no volume, no ritmo. Tudo tem que estar em sintonia, congruência de todos os elementos quando a gente fala. Não posso, a palavra não pode dizer uma coisa que o corpo desmente e vice-versa. Então, postura, gesto, voz, dizendo sempre a mesma coisa. Você pode dizer a mesma palavra de vários modos. Vamos dar um exemplo. Chove. Eu posso dar apenas a informação neutramente. Chove. Mas eu posso dizer essa palavra com alegria, com tristeza, com raiva, com surpresa, com indignação, com indiferença, com vingança, com culpa, com saudade, com esperança. Chove, chove, chove. Ah, chove, chove, chove. Percebe? Isso é arte, isso é técnica. Você precisa encontrar qual é a emoção que você quer carregar com cada palavra, na verdade. Porque se você não faz isso, você joga uma palavra neutra e o seu ouvinte, o seu interlocutor, ele se encarrega de colocar uma emoção, aquela que ele sente no momento, aquela que lhe convém, e ele pode distorcer completamente a sua intenção quando diz essa palavra. Não é verdade que você, às vezes, quis brincar com uma pessoa e ela se ofendeu? Pois você coloriu mal, ou a sua coloração tem critérios diferentes daquela sua pessoa que se magoou. Você deu uma tonalidade de brincadeira, mas para ela essa tonalidade não era de brincadeira, era séria. Enfim, acertar a coloração de cada palavra, esse é um desafio imenso. É preciso treinar, treinar. E saber que cada palavra que eu digo, ela tem, naturalmente, alguma emoção vinculada a ela. Ou até a indiferença, que é uma emoção também. Enfim, é preciso saber lidar com isso, treinar-se e, sobretudo, perceber os bons exemplos. Nós estamos cheios de bons exemplos. Por exemplo, uma novela. Tenta tomar distância da história, do enredo de uma novela e tente olhar como esses artistas interpretam a sua fala, as suas palavras, como eles conseguem passar em cada expressão, em cada palavra, uma emoção.
Uma outra estratégia é a palavra-chave. O que é a palavra-chave? Palavra-chave é a palavra mais importante da sua frase. Olha bem, toda palavra tem sua sílaba tônica. De novo, toda palavra tem sua sílaba tônica. Você percebe? Sílaba, o si é a sílaba mais forte da palavra sílaba. To é a palavra mais forte, é a tônica da palavra tônica. Então, é preciso o bom orador, aquele que quer ter uma comunicação eficaz, encontrar em cada frase a palavra tônica e evidenciá-la, dar-lhe mais força, dar mais ênfase. Então, cada frase deverá ter sua palavra tônica. E cada palavra tônica terá que ser dita de modo diferente das demais palavras da frase. Vamos dar um exemplo aqui. Blondel disse uma frase muito interessante. A beleza vai salvar o mundo. Eu vou dizer de modo neutro, sem palavra-chave. A beleza vai salvar o mundo. Agora, qual é a palavra mais forte? Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra tônica desta frase? Não sei. Depende do que eu querer dizer. Depende do que você vai querer dizer. Depende do que você vai querer evidenciar. Por exemplo, se eu quero evidenciar que é a beleza que vai salvar o mundo, então eu digo, a beleza vai salvar o mundo. Ah, a beleza. Então eu quero destacar que a beleza vai salvar o mundo. Não é a religião, não é a ciência, não é a mídia, não é a moda, não é nada. É a beleza que vai salvar o mundo. Agora, isso eu quero dizer que a beleza, sim, é importante e vai mesmo. Não é teoria, não. É verdade, ela vai salvar o mundo. Então, eu vou dizer assim, a beleza vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo. Então, acentua a palavra-chave, que é vai. Ou se eu quero dizer que a beleza não é apenas um desfrute estético, ocasional, em momentos de lazer, mas a beleza tem um poder muito grande. Ela tem um poder salvador, mais que uma religião, mais que uma ciência, mais que qualquer coisa. Então, eu quero salientar que ela tem um poder salvador. Como é que eu digo essa frase? A beleza vai salvar o mundo. A beleza vai salvar o mundo. Salvar o mundo. Muito bem, isso eu quero dizer que a beleza não vai apenas lhe dar emoções, a beleza tem um potencial muito mais forte, a beleza tem um poder de civilização, cultural, transcendente até. Então, eu vou salientar a última frase, a última palavra. A beleza vai salvar o mundo. A beleza vai salvar o mundo. Não vai salvar suas emoções, não vai salvar suas aparências, não vai salvar sua festa, não vai salvar seu namorado. A beleza vai salvar o mundo. Percebe? Então, palavra-chave é fundamental. E isso, vejam bem, quantas frases eu digo em meia hora de fala? Muitas, centenas. Então, a partir de agora, você vai ter essa preocupação. Em cada frase que eu pronunciar de hoje em diante, onde eu estiver, por qual motivo for, eu vou procurar evidenciar a palavra-chave, a palavra tônica de cada frase. Isso vai me dar muito mais consciência da minha fala, vai colocar muito mais atenção naquilo que eu digo, vai fazer valer muito mais a sua palavra, as pessoas vão lhe escutar mais e você vai ter muito mais liderança e poder e sedução sobre as pessoas. Uma outra técnica é o ritmo. O ritmo. Ritmo é mais rápido, mais devagar, mais lento. Então, é variar a velocidade da fala. Como é que eu devo falar? No ritmo da tartaruga ou no ritmo do leopardo? Também depende. Conforme o conteúdo, conforme as imagens que você está descrevendo, conforme se é reação, se é conceito, etc, etc. Se você está descrevendo uma corrida de Fórmula 1 ou um jogo de futebol, você fala muito rápido.
Agora, se você está falando de conceitos, algo novo, que as pessoas talvez nunca tenham pensado sobre isso, que precisa raciocínio, que precisa muito mais atenção, você tem que reduzir, tem que andar passos de tartaruga. Por exemplo, Blondel, um grande filósofo, disse: o ser é amor. O ser é amor. Ele não disse, o ser tem amor. E também, se nós olharmos a Bíblia, diz, Deus é amor. Logo, Deus é o ser. O ser é amor. Eu sou um ser. Árvore é ser. Como é que uma árvore pode ser amor? O ser é amor. O que é ser? Ser é a essência de algo. A essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. E o ser de cada coisa é amor. Bom, isso é ritmo. Percebe? Então, dependendo do que você está dizendo, do conteúdo que você está apresentando, você precisa ter uma velocidade maior ou menor. O seu público, ele não está com um vídeo na sua frente quando você está ao vivo. Ele não tem o controle remoto para te parar, para te dizer, stop, para, deixa eu pensar um pouquinho, eu não entendi isso, deixa eu consultar meu dicionário, deixa eu fazer uma conexão com aquilo que eu sabia, deixa eu elaborar uma questão. Ele não tem esse poder. Isso nós temos que adivinhar quando falamos. Olhar nos olhos, nas expressões das pessoas, quando é que ela está dizendo mais devagar, quando ela está dizendo pare um pouquinho, ou diz de novo, não entendi, gostei, fala mais. Isso é aquilo que falamos de domínio de público. É que ter o controle de como o público reage. Se ele pede pausa, eu pausar. Se ele pede rapidez, que eu seja mais rápido. Se pede repetição, que eu repita. Se pede de um outro jeito, que eu diga de outro jeito. Ou ver nos olhos das pessoas, isso para mim é óbvio. Por que você continua falando? Por que você já está dizendo? O desinteresse das pessoas por aquilo que já conhecem. Enfim, todas as reações do público fazem determinar se eu seja tartaruga ou leopardo. Portanto, vimos nesta parte a voz. A voz. Precisamos amar a nossa voz. Não há voz mais bonita no universo do que a própria voz. Ela é única, ela é original. É uma marca própria nossa. Nós nos identificamos por nossa voz. E é preciso livrá-la de todas as impurezas, de todas as máscaras que a gente colocou em nossa voz, tentando imitar padrões. Nós precisamos encontrar a nossa verdadeira voz, original, valorizá-la, aperfeiçoá-la, sim, com essas técnicas todas, mas que ela seja a nossa voz, única, original, que nós gostemos da nossa voz. E é normal, é universal que a gente grave a própria voz e não goste dela. Mesmo as pessoas que têm as melhores vozes do mundo não gostam da própria voz. É um fenômeno que nem os psicólogos podem explicar direitinho. Mas, enfim, não é gostar ou não gostar. Tecnicamente, a nossa voz é a melhor para nós. E aperfeiçoada com todas essas técnicas que nós vimos, então ela se torna forte, poderosa, convincente. Ela vai ter a nossa identidade, ela vai ter a nossa força, ela vai carregar nossas ideias, nossos valores, nossas convicções, nossas emoções. Ela é o caminho que faz o contato com os demais seres humanos e, através deles, nós conseguimos alcançar nossos objetivos. Portanto, valorizemos a nossa voz, façamos treinos em cada uma dessas técnicas. Você tem a apostila, treine, faça os exercícios, ame a sua voz e, com ela, seja a pessoa mais poderosa e sedutora do mundo. Sucesso!
Para exercitar a tonalidade, você pode baixar um aplicativo no próprio celular. Você tem um piano ao vivo aqui, e você pode, então, fazer o exercício de tonalidade tocando o seu piano em casa mesmo. Olha, então você pega a escala musical e vai adequando a sua voz. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E você vai, então, treinando, tentando forçar sempre um pouquinho mais, baixando um pouco os seus graves, aumentando os seus agudos, mas tentando exercitar-se sempre no mínimo 3, 4 ou 5 tonalidades que você usa não apenas no canto, mas também na sua fala. Várias tonalidades são importantes e tente fazer um exercício assim, pegando, por exemplo, ideias mais tristes, pegar um tom mais grave assim, e coisas mais alegres, pegando um tom mais agudo. Tenta modificar, pega um texto e adapte, então, com o auxílio desse seu piano, que você pode baixar, um aplicativo simples que você pode ter no celular. Dedique alguns minutos por dia e faça, então, sua elasticidade de tons para a sua voz. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sucesso! Chove. Chove! Chove! Chove? Chove! Enfim, nós vimos quantas emoções são possíveis colocar numa simples palavra. Eu vou dizer uma frase e você tenta me dizer quantos significados ela tem. Se eu disser, por exemplo, amanhã não vai chover aqui. Repito, amanhã não vai chover aqui. Quantas mensagens eu transmiti com essa frase? Quantas? Uma? 10? 500? Mais? Quantas? Pois atores da Globo fizeram um exercício uma vez e o campeão ganhou o prêmio porque conseguiu dar, olha bem, 50 tonalidades diferentes para uma única palavra. 50 tonalidades diferentes para uma única palavra. Podia ser chuva ou qualquer outra. Então significa o quê? Cada tonalidade emite uma mensagem diferente. Como chuva, com alegria, com tristeza, com indignação, com raiva, com revolta, enfim. Então você imagina, cada palavra dessas pode ter, vamos dizer, até mais, mas vamos fixar em 50. Tem 50 emoções diferentes, 50 tonalidades, portanto, 50 significados diferentes. Então, quantos sentidos, quantas mensagens eu posso comunicar com esta frase? Amanhã não vai chover aqui. É simples. Você pega cada palavra, coloca 50 tonalidades diferentes, significa 50 mensagens diferentes. Então, são 50 no amanhã, 50 no não, 50 no vai, 50 no chover, 50 no aqui. São 5 palavras nessa frase. Então, multiplica, faz todas as combinações possíveis. 50 vezes 50, o resultado vezes 50, vezes 50, vezes 50. Sabe quanto vai dar? 31 milhões 250 mil. Isso mesmo. 31 milhões 250 mil significados com uma única frase de 5 palavras. Isto é, uma infinidade de significados. Qual é mesmo que você quer transmitir? Se você não tem técnica, você lança em cada frase de 5 palavras, se você não tem a técnica, você lança para o seu interlocutor mais de 31 milhões de significados. E sabe o que acontece? O seu interlocutor pega o que lhe interessa. E a chance de ele entender exatamente
o significado que você quis dar é menor. Aliás, é maior do que a sua chance de ganhar na Mega Sena. Então, é preciso tirar a ambiguidade da sua fala, tirar a polissemia, os infinitos significados de cada frase, acentuar exatamente do jeito certo a palavra-chave, com a tonalidade certa. Essa é a única chance de você se fazer entender como o seu interlocutor vai poder lhe ouvir. Então, treine isto, faça exercícios, observe os bons modelos. Sucesso na fala. Exercícios de articulação. Articulação e pronúncia. Como articular bem, como dar boa expressividade, como tornar sonora cada letra, cada sílaba, cada palavra. Alguns exercícios fundamentais. Eu passo aqui um que eu aprendi há muito tempo, de várias escolas. Aliás, são 3 modelos que, para mim, são complementares. Um deles é o seguinte: para jogar exatamente a sonoridade para o céu da boca, onde o som se amplifica, se torna mais sonoro, mais poderoso, e evita o cansaço da voz, é exatamente isso. Você jogar a voz no céu da boca, retirar a vibração da garganta. Então, um dos exercícios é simplesmente fazer isso. Você cerra os dentes, encosta os dentes e não abre. E tenta articular a palavra do melhor jeito possível. Você fecha os dentes, assim, encosta as arcadas dentárias e conta até 50, por exemplo. Olha a Bíblia inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, e assim vai. Pega um texto e faz esse exercício. Um outro exercício complementar, uma outra escola me ensinou o seguinte: você coloca um lápis ou uma caneta entre os dentes e você tenta articular do melhor modo possível, falando do início ao fim de cada frase com a melhor clareza possível. Bota um lápis e uma caneta entre os dentes e conta até 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, este é um outro exercício. Tem uma escola mais radical que diz o seguinte: coloca uma rolha entre os dentes. Assim, uma rolha, tá? Bem assim, bem engraçado mesmo. Você bota uma rolha entre os dentes e procura articular do melhor modo possível, tá? Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Então, faça isso. Procure se adaptar aos pouquinhos, fale com os dentes ferrados, depois coloque a caneta, depois coloque a rolha. Veja qual é o exercício que você mais se adapta. Eu aconselho que faça os 3, mas com cuidado para não se machucar. Bons exercícios. Exercício de respiração. Vimos que o ar é o combustível da sua fala. Um carro anda com gasolina. Se ele tem um tanque cheio, mas faz 1 quilômetro com 10 litros de gasolina, você não vai longe. Então, é preciso regular bem a saída, o consumo do seu combustível. Como você faz isso? Como se controla a saída do ar? Alguns exercícios que ajudam nisso. Por exemplo, você coloca a sua mão a 10 centímetros da sua boca e fala alto, e procura não sentir o sopro do ar. Treine alguns minutos e tente não sentir o ar chegando na sua mão. Significa o quê? Que você está falando alto e isso não exige mais ar por esse motivo. E você está controlando, portanto, a saída de ar e você mantém a coluna de ar forte, pressionando e não esgota o seu ar. Outro exercício importante é você tomar uma vela acesa e também colocá-la a 10 centímetros da sua boca. E você fala, e você grita, e você conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a chama não deve se mexer. Não pode ser assim, ó.
A chama não pode balançar, ela não pode, não deve mexer-se. A 10 centímetros da sua boca, você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Treine isto para que a chama não se apague. Bons exercícios.